interessante, irmãos. Talvez o irmão já tenha ouvido falar sobre o assunto de hoje, mas talvez os irmãos tenham ouvido falar de uma forma e não da maneira correta, né? Sobre a fé. Glória. Você sabia que só a fé não salva? A gente não consegue entrar no céu só com a fé? Sabia disso, irmão Bob? Você fala assim, eu tenho fé para entrar no céu. Não funciona assim. A gente vai ver isso hoje, aqui nesse texto, né? O livro diz que a fé é sem obra. Bom, fé sem obra. Porque as pessoas confundem, sem fé é impossível agradar a Deus. Falando que é impossível agradar. Mas não estava te falando que só a fé te coloca lá dentro, né? Então vamos, mas é esse caminho que o senhor acabou de dizer. Tiago, capítulo de número 2, versículo 14. Glórias a Deus. Para você, meu amigo internauta, que vai nos acompanhar a partir desse momento, através das redes sociais, seja muito bem-vindo e que você possa também estar se alimentando da palavra de Deus. O texto diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Pode sentar, irmãos. Então, se eu tiver fé e só falar para a pessoa assim, não, fique em paz, tudo vai dar certo para você, entendeu? As coisas vão fluir, mas eu não abençoo a vida dela, eu só tenho a fé, mas eu não fiz nada, porque a minha atitude gera obras. E as obras, ela faz parte da fé. Se eu falar que eu tenho a fé, e só falar para o meu irmão assim, você vai, está tudo certo, e não abençoar a vida dele, então essa minha fé, ela é morta. Mas o interessante, irmãos, é que muitas pessoas, ele tem fé, mas tem muita fé, mas a fé que ele tem é só para pedir e receber. Não, eu tenho fé que eu vou receber. Já falei com Deus, quero um carro nesse ano, e Deus não impede ele de receber por causa da fé, porque a Bíblia diz que se tiveres fé, pede e recebe. Mas não fala se tiveres fé vai entrar no céu. Para receber algo de Deus, você tem que ter fé. Para ser abençoado, você tem que ter fé. Para ser curado, você tem que ter fé. Para que a tua família seja próspera, você tem que ter fé. Mas para entrar no céu, você tem que ter fé e obras. Porque se tiver só fé, sem obras. Então tem muita gente aí que é próspero. E ele confunde, fala assim, Deus é comigo, porque eu peço e Deus me dá. Não. Você pede, Deus te dá por causa da tua fé. Mas Deus não tem vínculo de salvação com você. Porque tem que cumprir a palavra dele. Que tudo que pedir em nome dele com fé, crendo, recebe. Então, você olha para a pessoa e fala assim, mas aquele camarada, ele é um camarada assim que ele não ajuda na obra de Deus, ele não dizima, ele não faz nada, e ele é abençoado. E as pessoas confidem assim, eu não dizimo, não dou oferta nem nada, e Deus me abençoa. E daí? É porque não tem nada a ver a tua fé com salvação. Não se confunda. Porque naquele dia vai ter uma grande diferença. Você pode falar assim, não, mas quantas vezes eu pedi, o Senhor me deu. E não fui falho com você. Você usou a sua fé, eu abençoei você. Mas a salvação é independente. Porque mostra agora a tua fé através das tuas obras. Fé para pedir, fé para ser alcançado, para ser abençoado é uma coisa. E fé que Deus vai salvá-lo. E fé que Deus vai guardá-lo, vai livrá-lo. Essa fé, ela vem acompanhada de obras, porque essa fé, ela é agregada de amor. E amor faz com que você se doa
mais para frente nós vamos ver aqui que ele cita a fé de Abraão, que teve obras, e que obras, não é isso? Atendendo aos quesitos, o que Deus lhe propunha, Abraão sai do meio da tua parentela. Tem gente que se Deus fala assim, olha, eu quero que você deixe isso, eu quero que você deixe aquilo, eu quero que você deixe o teu trabalho, eu quero que você deixe os teus parentes, eu quero que você saia do meio da tua família. Mas aí não. Deus, o que a gente faz, irmãos? A gente sempre joga aquele achismo. Eu acho que Deus não quer isso, não. Eu vou ficar longe dos meus parentes. Os seus pais moram onde? Em Alagoas, que é longe para Chuchu. 3 dias. Agora imagina, você fica lá no pé dos teus pais, Deus fala assim, sai do meio da tua parentela, você fala assim, Deus, aí também, entendeu? Aí a gente coloca sempre, eu acho, sempre quando é para nós colocar a nossa fé em prática, acompanhada de ação, de obras, nós colocamos um acho no meio. Principalmente se a situação envolver dinheiro. A gente coloca o acho. Eu acho que Deus não está, sabe, querendo assim que entendeu? A gente tem que, sabe, ter a fé, ir para a igreja, congregar, mas eu não acredito, Deus também nem precisa de dinheiro. Agora, largar a minha família, agora isso, agora aquilo, a gente começa a colocar um monte de questionamentos, sabe por quê? Porque a nossa fé só é fé para receber bênção. Não é fé para salvar a nossa alma. Porque fé para salvar a nossa alma, para salvar a minha alma, ela vem agregada de um monte de coisa. E entre elas, o principal, o amor. Porque o amor, ele cobre uma multidão de pecado, ódio, raiva. E aí, através disso, vai surgindo as obras. Olha só o que o texto diz. E algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não derdes coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí. Aqui ele está falando de um sentido que não como é que fala, fantasioso, que não é só uma sugestão, ele está falando de algo real. Então aqui ele pegou o exemplo assim, de uma pessoa que está precisando. Se eu pegar, usar a minha fé, que eu tenho fé para receber, mas a pessoa não tem. E eu não posso julgar, porque assim, quem tem não julga o que não tem. Nem o que não tem deve julgar o que tem. Olha só, isso aí deve estar mexendo com, entendeu, pozinho, alguma coisa, não é a fé dele. Então fala assim, eu não sei, porque eu oro tanto, né? E as coisas não acontecem na minha vida, né? Eu sou dizimista, eu sou ofertante, as coisas não acontecem. Eu vou ser abençoado aí, pouco ele vem na igreja. Você não pode julgar ele. Com certeza ele estava vendendo pó. Não é assim que a gente fala? Alguma coisa de errado tem nesse angu aí, né? Esse angu tem caroço. Nem o que não tem pode julgar o que tem, nem o que tem pode julgar. Esse infeliz aí não serve nem para ser abençoado, é só, entendeu? Aí tem que ficar ajudando, dando dinheiro. Aí vou dar uns R$4 para ele comprar, entendeu? Isso também não é fé que salva, né? Então, é um sentido. Se ele fosse citar vários exemplos aqui, seria gigantesco. O versículo 17 diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Não tem valor nenhum. O único benefício que você vai ter dessa fé é só você ser abençoado aqui. Só isso. É talvez você orar por uma pessoa que está doente e ele ser curado. É talvez você orar assim, Deus, eu preciso de um emprego, eu tenho fé que eu vou ser abençoado. E Deus preparou um emprego para ele por causa da fé dele. Mas aí você olha para essa pessoa, durante 15, 20, 30, 40 anos, que ele servindo a Deus, e você procura alguma obra. Ele nunca fez nada, nunca ajudou ninguém, nunca ajudou na obra. E quando ajudou é assim, aquela, sabe, reclamando e tal. Ele nunca faz de bom coração. Porque quando faz, fala assim, não, mas aí a obra ele fez, né? Fez um serviço lá, ele fez aqui, ele deu uma ajuda lá e tal.
Mas aí essa obra ainda vai ser provada. No dia lá, ela vai ser provada. A hora que Deus for provar a tua obra e ver que aquela obra, ela pega fogo, ela queima, porque não foi a obra verdadeira é aquela de coração, que você faz sem reclamar, que você faz sem começar, entendeu? Deu uma oferta, fez a... Eu dei, mas eu não devia nem ter dado, porque eu acho que isso aí depois vai me gerar um problema lá na frente. Era de eu pagar isso, de eu pagar aquilo. Então, não dê, não faça. Não ajude. Deu uma cesta básica para aquele abençoado, né? Mas eu não deveria nem ter dado, porque eu nem sei se ele vai comer, entendeu? De repente vai. Então, se você deu, está dado, né? E dê glória a Deus. Isso tem que ser com alegria, para que as tuas obras ela tenha valor. Aleluia. Para que as suas obras ela surta efeito e Deus olha. E um detalhe, você tem que fazer isso e não ficar, sabe, falando para todo mundo que fez. Pode ser de coração, não, eu fiz de coração, mas você já está falando para os outros o seu galardão. Você já está recebendo a partir do momento que as pessoas falam assim: olha, parabéns, Deus sabe, olha só, é isso que ele tem que fazer. Aí as pessoas começam a contar: o irmão falou que ele deu, certo? Ele deu um carro, não era assim não, mas ele deu, né, para a obra de Deus, ele deu para o fulano para ajudar, deu uma cesta básica, é o seu galardão. Tudo que você merecia. Então essa obra, ela já é desfeita ali mesmo. Você continua sem obras. Está entendendo? Certo? Porque a obra verdadeira, ela é oculta. Você faz e ninguém fica sabendo. Para você ter uma ideia, a Bíblia fala que o que faz a mão direita, a esquerda não deve saber. Está entendendo, irmão? Então, não adianta ela falar assim: não, eu já na igreja lá, tem não sei o que, porque eu dei. Dei caixa de som, dei ventilador, eu dei isso, eu dei aquilo. O que nós fazemos? Nós fazemos para Deus. A nossa fé, ela tem que ser genuína, fé para a salvação. Porque essa fé, irmãos, olha, eu fiz um serviço ali e Deus me abençoou, graças a Deus. Eu vou dar uma oferta, eu vou ajudar o fulano de tal, mas é porque eu estou muito feliz, eu quero. Mas falando consigo mesmo, você vai e faz aquilo, e Deus, olha, eu vou anotar aqui essa sua obra. E aí, naquele dia, com certeza, você vai estar cheio de obras. Né? Então, se você não tem, lembra de Ezequias? Ezequias é um exemplo fantástico de pessoas que eram cheios de boas obras. E a fé dele não foi uma fé suficiente para curá-lo da enfermidade que ele tinha. Mas de obras, ele provou que ele tinha. Isaías chegou lá, ele enfermo já por muito tempo, enfermo, e enfermidade de morte. Aqui está a diferença, irmãos. Prepara a tua casa, porque certamente você vai morrer e não vai viver. Você imagina se Ezequias não tivesse obras, não tivesse nada, o que ele faria? Só esperaria a morte chegar. Mas diz a Bíblia que ele esperou o profeta sair, virou para a parede, e ele só falou uma coisinha, falou: Senhor, só quero pedir ao Senhor que o Senhor lembre do que eu fiz e do que eu fui até o momento. Eu fiz o que era reto, andei com sinceridade na tua presença, eu tenho reserva. Irmãos, a resposta foi imediata. Deus nem esperou ele terminar de fazer aquela oração. Isaías, volta lá. Volta lá, porque não tem como eu tirar a vida desse homem agora. Não tem como. Vai lá e fala que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Aleluia, Jesus. Isso é obras, irmão. Porque as obras, ela
de si. A fé, ela mostra o que Deus pode fazer. Mas a fé, ela fala quem você é. Glória a Deus. E se você não tem obras, Deus não sabe quem é você. E se Deus não sabe quem é você, só tem uma fala para você naquele dia: eu não te conheço. Aí a coisa complica. Então, por isso que o verso 18 diz: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Essa diferença aqui, irmãos, é o seguinte: o que ele está dizendo assim, olha, eu não tenho fé de ser curado, eu não tenho fé para operar um milagre, mas eu tenho fé para fazer a obra de Deus com excelência. Aleluia. Então ele está dizendo assim, ó, mostra para mim, você está falando que você tem fé? Dirás a alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Ele fala assim, não, olha o carro que eu ganhei, isso não é obra. Olha o carro que eu comprei. Tem muita gente que se confunde, irmãos, com essa questão de fé. Tem muita gente por aí se gabando. Você fala que você é crente e tudo mais, né? Você viu a minha casa? Eu não vou na igreja o tanto de vezes que você vai, mas olha a minha casa. Olha os meus filhos como é que andam, olha como é que, entendeu? Você sabe quanto é que eu tenho no banco? E você, café de obra? Né? Não sei não. Sapato furado, né? Mas assim de obras. Aleluia, Jesus. A gente, irmãos, confunde a pessoa ser abençoada com a pessoa ser salva. E as pessoas que são desse nível, ele fala assim, não, se Deus não me amasse, e se Deus não fosse me levar para o céu, não estaria me abençoando dessa forma. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Salvação é uma coisa, e a bênção de Deus, ela é para todo aquele, e não é só para crente não. Quando ele disse isso aqui, ele está falando só para os que me servem, não, é para todo aquele que tiver fé. É por isso que você vê a pessoa falar assim, mas o camarada lá é católico roxo, e ele pediu com fé, foi curado do câncer, foi curado do quê? A fé dele fez aquilo. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra, se tiveres fé. Então essa palavra de pede com fé e recebe, não é só para os crentes, é para qualquer um que pedir com fé, ele vai receber. Agora, salvação aí já é uma outra história, um outro esquema. Aí você vai ter que mostrar a tua fé pelas tuas obras. E as tuas obras não é uma obra qualquer. E não pode ser só uma também. Eu ajudei uma vez, não pude ajudar mais, mas eu ajudei uma vez. Não. As obras, elas são constantes. Aleluia. Imagine você, calcule assim, um pedreiro, ele é um mestre de obra, não é isso? Ele mostra o serviço dele pelas obras que ele, já construí aquela casa, construí aquela, fiz aquela casa, fiz um muro e tal. Aí, você pega o portfólio do camarada, você vê um monte que ele fez. Mas pega um camarada que fala assim, não, eu faço obra, construo e tal, mas aí, você fala, então mostra. Aí fala, tem aquela ali que eu comecei, mas não terminei, mas fui eu que fiz. Então mostra outra. Fala, não, aquele muro lá eu comecei ele, você pode ver que ele vai até lá. Não terminei porque... Aí, ele começa a mostrar um monte de obra que ele fez, mas inacabadas. Sem terminar, o ferro mostrando, outra hora está sem telha, outra hora está sem porta, sem piso, e ele fica todo elogiando ele. Você viu? Essa casa foi eu que fiz, está sem piso, sem batente, não tem vaso ainda, mas foi eu que fiz. Irmão, obra inacabada não conta, está cheio de gente aí com obras inacabadas. Obras que ele começou e não terminou. E essa obra, naquele dia,
vai passar por uma aprovação. Que, aliás, esse tipo de obra, Deus não vai nem considerar. Porque considerar mesmo é a obra que se você termina. Mas mesmo assim, quando você termina, ela tem que passar pela prova. Não é isso? Mas o texto mais embaixo diz assim, versículo 19, olha só. Tu crês que há um só Deus? É uma pergunta que ele está fazendo. Você crê? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Não é isso? Não, porque eu creio em Deus. Irmãos, hoje está cheio de pregador, mas sem mensagem. Hoje está cheio de pessoas cheias de fé, mas sem salvação. Pessoas que acreditam que pela sua fé que ele tem de receber, ele já está garantido lá no céu, desprezam os outros. Pregadores que têm fé de trazer uma palavra estupenda, mas que ele não tem salvação. E às vezes nós nos enganamos, irmãos, porque fala assim, olha, eu não perco o culto, vir na igreja não é obra, vir na igreja é um dever, é um meio de gratidão, é onde você vem buscar força e adorar a Deus. Aleluia, Jesus. E as pessoas confundem. Os demônios, eles creem também. Não, eu creio em Deus e está tudo certo. A Bíblia diz, se você crer, verá a glória de Deus. Calma lá. Não, é a Bíblia que diz. A Bíblia não diz, se crer, verás a glória de Deus e serás salvo. E mesmo que tiver algum versículo na Bíblia, se creres, verás a glória de Deus e serás salvo, você vai ver que tem um complemento. Se for fiel até o fim. Porque tem pessoas, mas que você olha para ele, é por isso que você nunca vai ver eu dizendo assim, fulano é uma benção. Às vezes pode escorregar, eu não falar, mas depois eu corrijo. Né? É uma benção, eu falo, sempre está. Porque a pessoa de repente pode dizer, não, a minha fé não, eu creio em Deus para ser salvo, eu creio em Deus para isso, aquilo, mas é aquele momento, fogo de palha, ele está agitado, aquela coisa toda, mas depois passou-se uns dias, irmão, você não está, sabe o que é, irmão? Umas coisas que tem acontecido aí, porque nós, irmãos, é assim, olha, a gente ama a Deus, a gente tem fé em Deus, mas é assim, se as coisas estão fluindo, não pode nada dar errado. E um detalhe, ninguém pode fazer um desaforo para mim. Pessoal, Deus não tem nada a ver com as coisas que eu falo para as pessoas e que as pessoas falam para mim. Deus não tem nada a ver, porque muitas vezes eu ouço o que eu falo. As minhas atitudes geram, as minhas ações geram reações. Não vai pensar, foi grosso comigo, mas você gerou uma reação. Porque ninguém vai te ofender do nada, ninguém vai falar abobrinha para você do nada, sem você ter feito absolutamente nada. Isso nunca vai acontecer. E se acontecer, é porque a pessoa está para lá de vaguidade, então falou, e você não vai revidar. Não é isso? Então, as pessoas, às vezes, elas abandonam Deus. É assim, se é casal, uma briga típica de casal, porque casal discute, né, meu Paulo? Se casal discute, eu às vezes bato boca com a Josiane assim, não, bate boca, a gente discute assim, mas coisas normal de casa, às vezes por causa mais das crianças, mas assim, mas bateu boca, discutiu, não vou na igreja, mas o que Deus tem a ver com isso? Então as pessoas assim, então, eu estava indo, sabe, estava até gostando, mas aí, eu vi uns problemas lá, comecei a ver uns negócios, aí já não deu certo, já fiquei meio desgostoso, e aí Deus paga o pato. Aí Deus merece a tua desconsideração, e as tuas obras tu pega, cava um buraco, enterra tudo aquilo que você estava fazendo. Nós temos exemplo aqui, no nosso ministério, de pessoas que vinham fazendo um trabalho por excelência, não é isso? Nos ajudando, nos acompanhando,
entendeu? De repente, do nada, desapareceu. Aí você vai falar, mas sabe o que é? O negócio é o seguinte, acho que não é o meu lugar, não é pra mim e tal, mas aí também. E pra onde você está indo? Eu não sei ainda. Houve até uma pessoa que eu estou sentindo um peixe fora d'água. Meu irmão, o maior louvor do homem é reconhecer que ele é o errado. Mais uma vez eu quero lembrar daquele filme que nós assistimos do apóstolo Paulo. Lembra da cena de Estevão? Ele foi criticado, caluniado e tudo, cataram ele, levaram ele para ser apedrejado e tudo mais, mas ele não abandonou a Cristo, ele continuou dizendo que ele era servo, ele continuou dizendo que ele amava a Cristo, que ele era cristão. Diferente das pessoas hoje que ninguém pode falar nada. Não vou na igreja, tá louco, o pastor falou comigo de um jeito, não gostei, não vou mais na igreja não. E abandona assim como se Cristo, sabe, deixa essas obras, elas são infundamentadas. Então ele disse assim, olha, se você crê, faz bem, só que isso não é virtude nenhuma, porque os demônios crê também e estremecem. Essa é a crença que eu estou falando, de você crer agora e daqui a pouco você está, sabe, né? Hoje está comum você encontrar irmãos, congregar com irmãos que eles digam assim, aí abençoado e tal, e se alegra com você, e no outro dia você vê ele no bar. E aí, não, eu estava falando para vocês que, já falei aqui uma vez, que eu congreguei com um irmão, numa época, acho que eu era diácono ainda na época, não sei, cooperador, não lembro, que eu sentia vergonha toda vez que eu falava com aquele irmão, porque toda vez que eu ia conversar com ele, e era com todo mundo, ele parecia ser o cara mais cheio de unção na face da terra. Você dá paz sobre ele, sabe? Terra. E você ficava, sabe, segurando a mão dele, ele demorava de soltar sua mão. E, sabe, você ficava assim, o que eu falo? Terra, né? Alabasta, tal. Você não sabia, porque toda vez... Irmãos, todos que iam, sabe, ele morreu sem Jesus. Um dia ele falou assim, eu vim do mundo, vim das drogas, Deus fez, lavou minha alma, tal. Aí esses dias eu estava passando ali, um camarada me ofereceu uma cerveja, um negócio, nossa, eu quase que fui. Não. Mas esse poder, essa crença, esse poder todo, me livra dessas coisas. Porque a fé que salva, ela regenera, ela transforma o homem, né? Mas versículo 20 diz assim, olha só. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Por que morta? Mas eu recebo? Não. Nós estamos falando da fé que salva e vive. É morta. Como eu já falei, você vê aquele irmãozinho lá, você vai na casa dele, eles coitado, não tem nem o que comer. Mas ganhou uma alma ali, estava na obra lá, mesmo sem ter nada em casa, estava lá ajudando, cavando, fazendo alicerce, fazendo isso, aquilo, está limpando a igreja, está varrendo, está limpando os bancos da igreja, mas sem o pastor pedir, está lá fazendo isso, aquilo. São obras. De
Tem pessoas que estão acamadas. Tem pessoas que, sabe, irmãos, ele para dar uma dificuldade danada, porque a fé dele, ou talvez nem a fé, às vezes porque Deus não quer curar. E a gente julga a pessoa, entendeu? Se tivesse fé, às vezes até eu uso esse termo, se tivesse fé, não é curado porque não tem fé, às vezes não é. Às vezes Deus quer que a pessoa fique daquele jeito, porque daquele jeito ele vai ser sempre mais crente, melhor crente, mais intimidade, mais comunhão com Deus, mais aproximação. E se Deus cura ele, sabe o que ele vai fazer? Vai andar de skate, não é isso? Vai surfar, e aí Deus fica para trás. Vou lembrar um caso para os irmãos aqui. Quando nós se congregávamos no outro ministério, tinha um irmão que ele era 100% crente durante um ano, com exceção de uns 3 meses no ano. Os demais meses ele era 100% crente, de falar em mistério, glorificar a Deus, não perdia culto e nem culto de oração. O culto de ensino ele estava lá, todos os cultos. Mas quando chegava, irmão, janeiro, fevereiro, esse homem sumia da igreja. Você podia lá na Unidos do Morro, que ele estava lá. Misericórdia. Ensaiando, entendeu? E já mandava fazer o uniforme dele. E saía na Unidos da vai. Passava o carnaval, 100% crente de novo. Mas não era um ano só, não. Todo ano ele era assim, todo ano. Até que ele morreu pulando o carnaval. E o destino dele, a gente não sabe. Então, essas pessoas são vulneráveis. Essa fé é uma fé que me coloca em risco, porque eu vou ficar confiante que Deus já me salvou, já garantiu minha entrada lá, e não é bem assim. Lembra daquele camarada lá na Bíblia? Vou fazer grandes celeiros, e tinha fé para aquilo. Vou encher tudo porque a minha colheita está farta, né? Aí depois que eu vou encher tudo, eu vou deitar e folgar e dizer: minha alma folga e descansa, porque eu já estou tranquila. O que Deus falou para ele? Louco! O que tu tem, para quem será? Mas quando eu batalho, irmão, que eu faço, é por isso que eu falo assim: eu gosto de participar de todas as coisas na casa de Deus. Gosto de participar de tudo, porque esse feito me rende a minha salvação, rende pedras na minha coroa. Aleluia, Jesus. Eu estou com o meu carro, vocês sabem a situação, não tenho condições de comprar um novo, mas eu não estou nem aí, irmãos, assim, falando de verdade, assim, sabe? Não, porque tem gente com um carro. Eu quero mesmo é que Deus me vê, mas me vê assim: olha, é um servo que está trabalhando, que está fazendo por onde as obras fiquem à minha frente. Aleluia, Jesus. Para Deus olhar e enxergar as obras e não eu. Aí, como eu já disse que ele citou aqui a fé de Abraão, versículo 21, ele disse assim: olha, porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Claro, né, irmão? Porque Deus, testando, né, a fé dele, disse: senhor Abraão, olha, se é uma promessa que através daquele filho ia ser uma grande nação, como que agora, sem questionar? O interessante é que ele não questionou e nem falou para a sua mulher o que ele ia fazer. Porque se fala, ia dar muito ruim. É isso? Imagina, Sara, vou levar o Isaac ali que eu vou sacrificar, eu vou matar ele.
A Sara ia pegar um cabo de vassoura, entendeu? Ia botar ele para fora. Vou te mostrar quem que você vai matar aqui, seu abençoado. Ele nunca mais ia voltar para casa. Aonde é que vocês vão, Abraão? Você está levando meu Isaac? Não, a gente vai ali adorar a Deus e já a gente volta. Ah, então tá bom, pode ir. Tá vendo só? Até nisso as obras de Abraão foi boa, porque ele ajudou Sara. E foi justificado, né? A fé que Abraão demonstrou ali foi fé de salvação, porque ele entendeu que ele não iria perder o seu filho. Ele estava entendendo assim, olha, eu vou matá-lo, mas eu tenho certeza que algo Deus vai fazer. Talvez isso nem vai acontecer. Quando ele disse, nós tornaremos, era a confiança. Aleluia. E o desfecho, vocês sabem que não é esse o objetivo da mensagem? Versículo 22, ele diz assim, bem vês que a fé cooperou com as suas obras, que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Olha só, o que ele está dizendo assim, olha, Deus testando Abraão. Abraão, quero fazer um pedido para você. Imagina, Deus fazendo um pedido. Quero fazer um pedido para você. Sim, senhor, pode falar. Eu quero que você ofereça o seu Isaac para mim. Não entendi direito, Deus. O que o senhor está falando? Não, eu quero que você ofereça o seu Isaac para mim. Aí você agora colocar a tua fé em ação e analisar assim, olha, uma matemática simples, né? Deus me deu e Deus disse que ia multiplicar. Se ele falou para multiplicar, matando o meu Isaac, não está diminuindo. Essa conta não bate. Imagina Abraão pensando isso. Essa conta não bate, porque a soma de Deus é multiplicar. Agora vai diminuir, essa conta é de menos. Então eu vou confiar no que ele está falando. Aí a fé que foi aperfeiçoada na hora que Deus mostra lá o cordeiro. Então ele saiu com aquilo na cabeça. Também ele não falou para Isaac qual era o propósito, porque se ele fala, você acha que Isaac iria? Ele ia correr e falar, mãe, o pai está querendo me matar. Você acha que eu vou? Ele vai falar assim, o quê? A mãe sempre protege o filho, sim ou não? Sempre protege. Às vezes o filho está errado, a mãe sabe que está errado, e o pai quer, não mexe com o menino. É assim? Não mexe com ele. Você, entendeu? Você vai falar, você fala pra mim. Mãe é, né? O pai já quer puxar o pescoço e tal, mas a mãe protege. Né? Então, mas vai aproveitar de ensinar isso. Aí, no caminho, ele começa agora a usar a fé de salvação para que o seu filho seja salvo da morte e ele seja agraciado por Deus, que venha agradar a Deus, que essa obra seja benéfica, não só para Isaac, mas para ele também. E foi aperfeiçoando à medida em que ele, no último momento, falou assim, não, eu acredito que algo vai acontecer. Isso aqui é lindo demais, irmão. Se a gente for entrar nesse parâmetro aqui, é lindo demais. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Não é lindo isso aqui? Por essa ação, Deus agora deixa de chamar ele de servo e fala assim, você é meu amigo. Aleluia. Privilégio que poucos tiveram, né? Por essa ação, a fé dele alcançou um nível, um patamar, né? Que fez com que Deus mudasse o título de servo para amigo. E amigo, você sabe como é que é, né? Pode dormir na minha casa, né? Pode morar na minha casa, o tempo que for preciso. Aí Abraão então já teve a garantia de salvação. Vede
Vedes então que o homem, versículo 24, vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé, irmãos. Isso aqui é lindo, é forte demais. Então, eu nunca devo me gabar que eu tenho isso, tenho aquilo, se eu não tenho obras. Mas se eu tenho obras e tenho fé, isso é fantástico, porque os dois agradam a Deus. Um agrada a Deus e o outro me coloca lá dentro. É como se fosse o carimbo do passaporte. Irmãos, se você achar, como digamos assim, olha, que a fé é uma coisa com o passaporte. Sabe o que é o passaporte? O passaporte é um documento que você consegue sair para fora do país. Mas você não consegue sair para fora do país só com o passaporte. O que precisa? Tem que ter o visto. Então, essa fé é o passaporte, mas as obras é o visto, é aquele carimbo, os dois andam juntos, não é isso? Carimbou, agora então eu vou viajar para outro país. Se não tiver carimbo, você pode chegar lá no aeroporto, mas de lá você não passa, você não embarca. E se porventura você conseguir embarcar, você, quando chegar no lugar, você é deportado. Exemplo disso nós encontramos lá naquele homem que preparou a festa, não é isso? As bodas, e ninguém quis. Aí convidou lá as pessoas que ele achou, carimbou e tal, e pode entrar. Aí ele ficou todo feliz, não é isso? Tão feliz que ele começou a andar no meio da festa, olhando, olha só, quantos convidados, né? De repente ele bateu o olho em um lá, está diferente. Amigo, vou fazer uma pergunta, quando você entrou aqui? Se você for analisar, não era nem para ele fazer essa pergunta, porque ele convidou as pessoas. Mas só que quando ele convida, ele dá uma vestimenta especial, diferente. Não é porque você é convidado que você já está garantido que você vai entrar lá dentro. Você tem que aceitar o uniforme, né, a vestimenta. Então, todos que foram convidados estavam vestidos de núpcias. Aquele não estava, chegou, entrou. Pera lá, você não está nesse uniforme não. Então, amarra pé e mão aí. Joga fora. Então não adianta, irmãos. Você fala assim, não, eu vou naquele dia e tal, eu também estou junto, estou no meio, né, porque aqui, glória a Deus, eu orei ali, o milagre aconteceu aqui, entendeu? Pessoas, você vê pessoas que falam assim, olha, vai ter um evento, vai ter um mundo de Deus lá, que ele ora, entendeu? O câncer sai para fora, e assim vai. Mas isso aí, irmãos, é só um homem fazendo. Isso aí é só um homem operando o milagre que Deus falou que faria se as pessoas crescem. Mas ele mesmo não é salvo. Né? As pessoas que confiam nisso, todo galardão, tudo que ele devia receber, ele está recebendo. Quando ele começa, 30 mil para ele, 15 mil para lá, 20 mil, estadia, hotel, não sei o que e tal. As pessoas não fazem esse cálculo. E de igual modo, versículo 25, e de igual modo, Raabe, quem se lembra dessa mulher aqui? Olha só, irmãos, aqui nós vamos ver aquilo que eu falei assim, né? Que Deus, né, ele não falou que é só para os crentes, né? Olha só, de igual modo, Raabe, a meretriz, o que ela era? Não foi também justificada pelas obras quando recolheu os missionários e os despediu por outro caminho? Ela não foi? Foi. Uma obra de uma pessoa que não tinha vínculo com Deus, mas a atitude dela chamou a atenção de Deus e justificou ela pela obra, porque ela fez com que os filhos dele não
não fossem mortos por homens maus. Ela entendeu que ela deveria fazer alguma coisa. 26 para encerrar. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Não tem como. Você fala assim, olha, pessoa bonita, né? Pessoa, olha assim para a Josiane, ela, o corpo e o espírito. Mas se tirar o espírito dela, até a fisionomia dela muda. Fica diferente. A gente sabe que era porque convive, mas se você olhar, muda a fisionomia da pessoa. E aí ninguém mais quer estar junto, né? Ninguém quer estar junto. Eu posso falar assim, não, eu quero ir e tal, mas eu só vou falar que eu quero ir e tal junto assim, no momento. Se fala assim, então você quer ir junto, bota, você entra dentro do caixão e não fecha junto aí. Não, aí não. Lembra daquele caso daquela mulher que eu falei, né? Que estava lá, eu quero ir, eu vou junto, sem você eu não fico, eu vou junto, e aí, e de repente ela escorregou o carro lá dentro da cova. O pampeiro que essa mulher fez, me tira daqui, socorro, me tira daqui, não, mas você não quer ir junto. Então já, né, Deus dá uma mãozinha, dá um toquinho. Não, aí já não quer, né? Lembro-me daquele dia que eu estava em Vila Alpina, e o pai do pastor Antônio Larente, que hoje já dorme no Senhor, fazendo aniversário, estava tão velhinho, estava com seus 90 anos, assim. Aí, lá meu pai está fazendo aniversário, vamos cantar parabéns para ele, pegou ele, se levou, veio, a orelha chega balançando assim, né? Aí veio assim e tal, irmão, pastor, ora para o meu pai. Aí ele disse, pastor, né? Vamos orar, o pastor já está fazendo hora extra, já na hora, né? Deus colher. Ele falou assim, catou o microfone e disse, dá licença, bom, não quero morrer não, eu quero viver, entendeu? Porque o irmão já ia orar para ele, entregando ele nas mãos de Deus. Não, eu quero viver, para com isso, entendeu? Mesmo daquele jeito, irmãos, já capengando, ninguém quer. Então, eu vi um vídeo ontem, uma senhorinha chorando, né? Aí eu perguntava assim, por que você está chorando? Eu tô com saudade da minha mãe, que já morreu não sei quantos anos. Aí vai orar, posso orar por você? Pode. Senhor, leva ela para ver a mãe dela e tal. Na oração, você orou, mas eu não quero morrer não. Você não quer ver sua mãe? Não, não quero morrer não. Desfaz a oração. a gente é desse jeito, né, irmãos? A gente é desse jeito. Eu vi uma oração também de um abençoado, de uma pessoa que estava falando muito do marido. Esse homem é um inferno, entendeu? Não aguento mais, entendeu? Eu ia falar com o senhor porque vou separar, para não falar que eu sou ruim e tal, mas é porque não sei o que e tal. E começou a falar um monte de coisa do marido. E o pastor falou assim, tá bom, minha irmã, tá bom. Deixa eu fazer uma oração então para a senhora aí, e aí a senhora está dizendo, né? Vou orar para Deus. Aí começou a orar, Deus está aqui, a tua filha, está de suas costas, tudo aquilo que o senhor tem feito, inclusive o marido que o senhor deu a ela. Né? Ela está falando que vai largar, então para ela largar e pecar, melhor o senhor recolher ela, leva, né? Deus já tira a vida dela, que ela já saia daqui já sem vida e tal. Ela perguntou, pastor, para com essa oração, pelo amor de Deus. Eu nem quero mais separar. Né? Vou aguentar. Eu disse, não, irmã, mas eu estou já. Não basta. Fé sem obras é morta. E quando se fala de morto, irmão, aí você pode ver que você chega ali, não é isso? A pessoa chega assim, olha assim, olha. Foi um bom homem. Né? Se não é crente, já chega, né? Não é isso? Mas se é crente, chega lá assim, orei muito com esse abençoado aí e tal. Que Deus o tenha. É só isso que nós temos para falar. Porque a pessoa está morta. Não tem mais nada para dar. Então, a mesma coisa. Você vai falar o que de uma pessoa que não tem obra nenhuma? E pensa num camarada desse quando
velório do irmão Paulo? Porque quando você vai fazer o velório do crente, você tem que falar com as esposas, não é? Imagina eles vão lá no irmão está aqui, homem de Deus, ele foi, tinha, né? Ele foi, os irmãos estão entendendo? Porque não tem nada para falar. Mas olha só, abençoado, sempre chegava junto e tal, fez isso, fez aquilo. Lembro-me de que a gente andava, lembro-me de que nós fomos, lembro que eu pedi isso, lembro que eu pedi aquilo. Isso é honroso, né? Você começa a mostrar as obras que aquela pessoa teve. Mas quando não tem nada, né? E aquele que ainda por cima é tribuloso. Que o pastor vai orar e fala assim, irmãos, graças a Deus que ele se foi, porque me deu muito trabalho. Eu já fui em velório que pastor, entendeu? Esse, né? Deu muito trabalho mesmo. Mas Deus sabe o que faz, né? Recolheu agora, ele vai descansar. E eu fiquei olhando e falei, meu Deus do céu, como que pode? Não é isso? Essa pessoa, se o pastor, né, entendeu que ele deu muito trabalho, e Deus? Porque, irmãos, a situação é o seguinte, essas minhas obras, ela tem que fazer efeito agora, enquanto eu estou vivo. Porque depois que eu morrer, elas vão ser queimadas, e aí não vai ter mais jeito para mim, lá vai ser eu e Deus. Que, aliás, eu nem sei se eu vou conseguir chegar na presença dele. Se as minhas obras, né? Porque imagina se a Bíblia disse que vai abrir um livro, e eu abrir outro livro. O livro das obras e o livro da vida. Se abrir o livro das obras, irmão. Livro das obras. Primeiro. Não abre o livro da fé, não. Se abrir o livro das obras, está abrindo o livro da fé, né? Agora o da vida. É que é interessante. Se o meu nome não estiver lá, você pode falar, meu Deus, e agora? Levo de volta lá porque eu tenho que fazer alguma coisa, mas não tem mais como. E se fez obra? Agora, se fez obra, se o teu nome está lá, não fica felizão ainda não. Porque aquelas obras ainda vai ser provado. Agora, se abrir o das obras e o da vida, o teu nome está lá, dê glória a Deus. Porque não tem como o teu nome estar no livro da vida se não tiver obras. Então você está lá, você fala assim, graças a Deus, né? Mas para finalizar, irmãos, eu só quero dizer uma coisa para vocês. Vocês acham que só isso é o suficiente? Obras, fé? Além de porfiar até o fim, a qualidade conta muito. Elas não são queimadas, nem são em detrimento, mas são obras fracas. Que vai te gerar a salvação, mas não honrarias. Sabia disso? Que você não vai receber a tua coroa lá, não vai ter pedra, você receber, vai, né? Que a Bíblia diz que você vai, na questão de salvação, será salvo, mas sofrerá a vergonha eterna. Porque vai passar a pessoa, vai ter pessoa do seu lado ali, todo condecorado, e você. Mas eu já vi crente falando assim, mas eu só de estar lá já está bom demais. Quando você pensa assim, a chance de você fracassar 100% é praticamente inevitável. Porque você vai lutar com uma perspectiva de dar o mínimo, né? Vou dar um exemplo para os irmãos. Um time que vai jogar contra outro time, que ele já ganhou o primeiro jogo e agora ele precisa só do empate para poder passar de fase. E ele vai pensando só no empate. O que acontece? A chance dele ser derrotado, porque ele está jogando só pelo empate, é grande, mas quando ele vai ter a intenção de vencer, ele vai dar trabalho para o outro. Pode até perder, mas ele vai dar trabalho para o outro. Mas quando ele vai ficar na defensiva, né, e acaba, né, perdendo. Vamos aplaudir Jesus, queridos. Não sei se vocês entenderam.